Bem, bem-vindo a todos à nossa aula do panorama do Novo Testamento. E hoje, conforme nossa programação, continuaremos avançando. Vocês estão vendo essa tela inicial, em que nós já verificamos quais cartas do Novo Testamento nós já estudamos nesse semestre de 2021, de Colossenses até Hebreus. Nós já concluímos todo esse trabalho. No último módulo nós falamos sobre Hebreus, e hoje estaremos tratando especificamente da carta do apóstolo Tiago. Então é sobre isso que nós vamos estudar na aula de hoje, tá bom? É isso que nós vamos nos debruçar agora e tentar aprender sobre a Epístola de Tiago. A Epístola de Tiago, uma epístola riquíssima, profunda, de 5 capítulos, mas que traz um conteúdo bíblico, um conteúdo doutrinário profundíssimo para nossas vidas, do ponto de vista prático, de aplicação para a nossa vida, tá bom? Como sempre, nós temos nossa tela aí, onde a gente pode observar uma estrutura de acompanhamento da carta, e eu vou seguindo aqui, e lembrando sempre a vocês que a qualquer momento, precisando ou querendo fazer uma intervenção, uma pergunta, fiquem à vontade, tá bom? Mantenham os seus microfones desligados, por gentileza, para a gente ter assim um som limpo, sem microfonia e retornos, tá? Então vamos lá. O tema e o verso central da carta de Tiago, como a gente sempre procura abrir, né, o assunto, o tema central é ser cristão, é buscar a verdadeira sabedoria e vivê-la no cotidiano, no dia a dia. Isso é um sumário da ideia central do que a carta de Tiago oferece para nós. E o verso-chave da carta de Tiago está no capítulo 1, verso 27, onde diz o seguinte: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta. : visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Essa é a súmula da verdadeira religião. E com isso a gente aprende uma primeira lição, uma pequena lição, de que a palavra religião, ela não pode ter um sentido pejorativo na nossa vida. A gente não pode achar que religião é uma coisa morta necessariamente. Tiago está dizendo que existe uma religião pura e sem mácula. Então, a palavra religião, como você sabe, etimologicamente, ela vem da expressão latina religare, que quer dizer ligar de novo. Então, Deus estava desligado de nós por causa dos nossos pecados, e nós fomos religados. Eu lembrei agora dos adolescentes, né? Nós fomos religados com Deus através de Jesus Cristo. Muito bem. O que mais? As palavras-chave da carta de Tiago. Palavras que transmitem o cerne, o centro, o foco principal da carta. Então, há 2 palavras que chamam a atenção na carta de Tiago quando você lê. Uma palavra é a palavra perfeito, que, se eu não me engano, acontece 7 vezes em Tiago. E a palavra sabedoria, que acontece muito, tanto no capítulo 1 como no capítulo 3 da carta. A palavra perfeito, para você entender, muito importante você entender isso, Tiago usa a palavra perfeito no sentido de integral. Ou seja, a sabedoria de Deus, ou a vontade de Deus, ela deve atingir o homem para que ele seja perfeito, ou seja, íntegro. Todas as partes da sua vida sejam integradas na obediência a Deus. Quando o homem não é íntegro, ele é desintegrado, ele é fragmentado. Então, uma parte da vida dele obedece a Deus, outra parte não obedece, aliás. Isso é uma incoerência. Tiago ensina na carta que é possível você viver uma incoerência na vida. Você louvar a Deus e amaldiçoar as pessoas. A mesma língua fazer isso. Apesar de ser uma incoerência, isso é uma possibilidade. E isso está errado. Isso é algo que Deus reprova. Certo? Então, isso são as palavras-chave da carta. Sobre o autor da carta, um pouco sobre isso. Então, quem escreveu a carta de Tiago? Quem foi esse homem chamado Tiago? O autor da carta, que se chama Tiago. A palavra Tiago, o nome Tiago é um nome grego, Yaakov,
da sua mesma versão hebraica, que é Jacó. Então, Tiago e Jacó é a mesma palavra, o mesmo nome. Ele foi o meio-irmão de sangue de Jesus. E Tiago, ele foi conhecido pelo alcunha, pelo apelido de o Justo. Ele foi um dos irmãos sanguíneos de Jesus, conforme os relatos de Mateus 13 e Marcos 6. E ele é o autor dessa carta, que foi escrita provavelmente 10 a 15 anos logo depois da crucificação do Senhor Jesus, e faz dessa carta uma das cartas mais antigas do cânon do Novo Testamento. A lista dos irmãos e irmãs de Jesus aparece em Marcos 6 e inclui 2 escritores do Novo Testamento, Tiago e Judas, foram irmãos de Jesus na carne. Durante o seu ministério na terra, Jesus ele foi tratado com desprezo, incredulidade e desdém pelos seus irmãos de sangue, inclusive Tiago e Judas. Eles se converteram depois da ressurreição de Jesus. E, inclusive, nós podemos ler depois que Tiago foi privilegiado, foi agraciado com uma aparição pessoal e privada do Senhor Jesus a ele. Isso está registrado em 1 Coríntios 15, 7. Então, Jesus apareceu a Tiago pessoalmente e individualmente. Ele foi um grande líder da igreja de Jerusalém. Ele presidiu o Concílio de Jerusalém, que é registrado em Atos capítulo 15, que aconteceu no ano 49, depois de Cristo. Quem foi Tiago? Um perfil dele, para a gente conhecer um pouquinho. Tiago ele foi um homem corajoso, ele foi um homem destemido e de sólidas convicções. Ele foi um líder respeitado pela comunidade judaica e também pela comunidade cristã, a Igreja de Jerusalém, e se tornou um modelo de comportamento. Ele era um líder reconhecido pelos próprios apóstolos Pedro, João e Paulo, que o admiravam, o respeitavam e o consideravam. Ele foi um líder humilde e colaborativo, que soube trabalhar junto com Paulo e com Pedro para receber na comunidade judaica cristã os primeiros convertidos gentios, porque havia uma grande resistência e preconceito dos cristãos judeus contra a entrada dos gentios na igreja, naquela época. Ele teve uma morte trágica, foi martirizado, ele foi apedrejado pela comunidade de judeus de Jerusalém, um pouco antes da Guerra dos Judeus, em 65, 64 depois de Cristo. E foi assim que ele morreu. Inclusive, Flávio Joséfo, ele registra a morte de Tiago, né? No seu livro histórico chamado A História dos Hebreus, no capítulo 8, Joséfo diz o seguinte, eu vou ler só a partir do segundo parágrafo aqui. Anano, um sumo sacerdote da época, um dos que nós falamos agora, era homem ousado e empreendedor, disse Joséfo, da seita dos saduceus, que, como dissemos, são os mais severos de todos os judeus e os mais rigorosos nos julgamentos. Ele aproveitou o tempo da morte do governador Festo e o fato de que Albino ainda não tinha chegado em Jerusalém para reunir um conselho diante do qual fez comparecer Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo, e alguns outros. Acusou-os de terem desobedecido às leis e os condenou ao apedrejamento. Este ato desagradou muito a todos os habitantes de Jerusalém, que eram piedosos e tinham verdadeiro amor pela observância de nossas leis. Fecha aspas. Então, Flávio Joséfo ele registrou a morte de Tiago por apedrejamento, certo? Isso é um registro histórico. Número 5. O contexto. Quando e onde a carta foi escrita? Como eu já falei para vocês, a carta foi escrita provavelmente no ano 45, talvez uns 15 ou 10 anos após a morte de Jesus. Os destinatários primários da carta eram judeus da diáspora, dispersos pelo Império Romano e que tinham se convertido ao cristianismo. De onde foi que a carta foi escrita? Provavelmente da própria cidade de Jerusalém, porque Tiago era uma pessoa que viajava pouco e possivelmente ele escreveu lá mesmo de Jerusalém. E a carta se espalhou pela comunidade judaica cristã nas sinagogas da Ásia, do Império Romano,
e se tornou muito conhecida. A carta de Tiago, ela não foi imediatamente reconhecida no cânon. O fragmento muratoriano do século II depois de Cristo, mais ou menos 170 depois de Cristo, ele não menciona a carta de Tiago como parte do cânon. Mas isso não, vamos dizer assim, não a menospreza tanto sim, porque a própria carta de Hebreus também não é mencionada nesse código muratoriano. Jerônimo, que traduziu a Bíblia para o latim, a versão Vulgata, no século IV, já menciona Tiago. Durante a história da igreja, a carta de Tiago foi disputada como não canônica, mas ela é canônica e é adotada por nós, protestantes, reformados, e pela grande representação da igreja cristã ortodoxa no dia de hoje. A carta de Tiago, ela foi disputada até pelo próprio Martinho Lutero, que a considerava a carta de palha, uma carta que não deveria estar no cânon. Mas esse é o pensamento pessoal de Martinho Lutero. Isso, de forma alguma, pode ser admitido por nós como algo que deve ser assumido como não canônico. Tá? Pelo contrário, a carta de Tiago faz parte do Novo Testamento. E pacificou aqui, tá bom? A estrutura e esboço da carta. Algumas curiosidades interessantes sobre a carta de Tiago, que a gente deveria saber, ou pelo menos seria interessante nós sabermos. Curiosidade 1. Dos 39 livros do Antigo Testamento, Tiago cita direto ou indiretamente 22 livros. Mais de 50% do Velho Testamento é citado por Tiago na sua carta. Outra curiosidade, Tiago é chamado de Provérbios do Novo Testamento, porque se apoia fortemente nos primeiros 9 capítulos do livro de Provérbios. É um livro sapiensal do Novo Testamento. Outra curiosidade 3, a carta de Tiago também se apoia muito nos ensinos do Senhor Jesus no Sermão da Montanha, que acontece em Mateus capítulo 5 a 7. E podem ser identificados em diversos pontos da carta de Tiago, semelhanças muito fortes entre o ensino de Tiago e o Sermão do Monte do Senhor Jesus. É um ensino oral, muito forte, um estilo profético fortíssimo e de uma conotação pragmática muito grande. O estilo de Tiago e de Jesus são muito parecidos. As pessoas que leem a carta de Tiago no original dizem que ao ler a carta de Tiago, a impressão que se está tendo é que se está se escutando a oralização dos ensinos de Jesus. Isso tem a ver, talvez, muito com o fato de que Tiago conviveu durante mais de 30 anos com Jesus como membro de sua família. Então ele teve esse privilégio. Outra curiosidade número 4, é que a carta de Tiago enfatiza 3 importantes ênfases na vida cristã. O evento do Novo Testamento, no capítulo 1, do verso 13 a 19, o crescimento espiritual dado por Deus, capítulo 1, 19 a 25, e o resto da carta todo fala sobre a caminhada da santificação e do crescimento rumo à maturidade. Então, Tiago fala isso, o novo nascimento, crescimento espiritual e a caminhada rumo à maturidade, certo? Então, essas são algumas curiosidades interessantes sobre Tiago. A carta de Tiago, ela se assemelha muito a um manual prático de respostas para a vida cristã, que nós vamos ver daqui a pouquinho, alguns pontos. Então, seguindo aqui uma estrutura sugerida pelo pastor Hernandes Dias Lopes no seu livro sobre Tiago, que eu aconselho vocês a lerem, eu acho interessante. O livro de Tiago, Hernandes Dias Lopes fala aqui sobre alguns aspectos práticos do livro de Tiago. Capítulo 1, como transformar aprovações em triunfo. Como viver com sabedoria. Como saber se a minha religião é verdadeira. No capítulo 2, Tiago ensina como saber se a minha fé é verdadeira ou falsa. Capítulo 3, como conhecer o poder da língua. E como saber se a sua sabedoria é terrena ou celestial. Capítulo 4, Tiago ensina como viver em um mundo cheio de guerras e como conhecer a vontade de Deus para o futuro. E finalmente, no capítulo 5, Tiago ensina como avaliar o poder do dinheiro, como compreender o poder da paciência, como usar a eficácia da oração e como a igreja deve abordar a questão das enfermidades. Isso é uma sugestão de estrutura, tá bom?
Alguns bons cuidados quando você lê Tiago. Eu ouço pessoas falarem que ao ler Tiago, as pessoas veem uma certa dissonância com o ensino da justificação pela fé do apóstolo Paulo nas cartas paulinas. Mas vamos tomar algumas cautelas na leitura de Tiago para a gente poder compreender que isso pode ser vencido e compreendido. Primeiro, o cristianismo de Tiago não enfoca como prioridade a abordagem do problema socioeconômico na vida humana. Então, ler Tiago não é ler um manual da teologia da libertação, em que o problema do homem é a pobreza econômica. Tiago não é isso. 2. Ser rico e piedoso. É possível esse binômio? É possível ser rico e ao mesmo tempo ser piedoso? Considerar a repreensão severa de Tiago aos ricos não significa dizer que um homem rico necessariamente é um homem ímpio e perverso, ou que um homem pobre necessariamente é um homem piedoso. Isso também não procede na teologia de Tiago. 3. A salvação é por obras? Entender que a carta de Tiago é antagônica ao ensinamento de Paulo de que a salvação pela fé em Cristo Jesus é o caminho da salvação, não condiz com o ensino de Tiago. Na verdade, Tiago evidencia que crer em Deus não é o que Deus exige para a salvação. E sim crer que Jesus é o Cristo, isso é obra de fé. Certo? 4. Boas obras causam o efeito da nova vida. Entender que boas ações é o exigível para se autenticar quem tem fé genuína é importante. Quem tem fé em Cristo, conforme as Escrituras, tem fé genuína, pois essa é a obra exigida por Deus. Né? Vocês lembram de João 6, quando Jesus disse para os judeus assim, lá, quando ele fez a multiplicação dos pães. Os homens chegaram com Jesus e disseram assim: o que devemos fazer para cumprir as obras de Deus? No plural, ó, as obras. Aí Jesus respondeu no singular. Jesus disse assim: a obra de Deus é esta, que creais no seu Filho que ele enviou. Então, o homem pergunta no plural e Deus responde no singular. Os homens perguntaram para Jesus: quais as obras? Plural, S. E Jesus respondeu no singular: a obra de Deus é esta, que creiais. Alô? Oi. Deu uma travadinha aqui. Agora voltou. Muito bem. Então, seguindo aqui. Alvos e objetivos e testes da carta. Então, a carta a Tiago, ela tem duas ênfases. Vamos ver aqui, para tentar ser bem prático. Primeiro foco, primeiro alvo da carta de Tiago foi estimular crentes a avaliarem a autenticidade e a veracidade de sua própria fé por meio de critérios que a própria Escritura fornece para testes. A carta é uma exposição prática de critérios práticos e úteis para guiar crentes a uma autoavaliação sobre a qualidade e profundidade da sua fé diária. E o segundo alvo da carta de Tiago é a de mostrar crentes diante de pecados e erros, para que eles não venham a cometê-los e sucumbir às tentações. Então a carta carrega um viés muito forte de confrontação profética. É algo peculiar ao temperamento incisivo e direto do apóstolo Tiago. E isso também está associado a um tom paternal também, porque pai não é só afagar, pai também é puxar a orelha também. Pai é as duas coisas ao mesmo tempo. Então a carta de Tiago traz isso. É como se fosse um manual de testes e provas para os cristãos. Isso é bom você avaliar a sua fé, saber se você realmente está no caminho correto. Conheça os 9 testes propostos por Tiago. Vamos aprender aqui alguns testes que a gente pode ver ao longo da carta. Eu queria que vocês me ajudassem nisso aí, tá bom? Lendo alguns versículos bíblicos. Então, eu vou querer que alguém leia esse versículo aí, ó. Teste prático número 1. Tiago oferece o teste do sofrimento, para saber se você está firme na fé em Jesus. A pergunta central é a seguinte aqui: como você reage perante a chegada do tempo do sofrimento em sua vida e na vida daqueles que o cercam? É uma pergunta para você. Eu estou fazendo essa pergunta para você agora. Alguém pode ler para mim Tiago 1, de 2 a 4? Por favor, alguém lê. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa,
para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Tiago 1, 2 a 4. Muito bom, muito obrigado, meu irmão. Então, um teste prático que Tiago dá para nós é como nós reagimos diante das tribulações e do sofrimento. Isso é um teste que Tiago dá para nós. E você tem condições de saber como está reagindo a isso diante dessas provações que Deus está fazendo você passar. Teste prático número 2, que é muito, muito útil para nós. O teste do autocontrole da língua. A pergunta é a seguinte: como você se comporta ao ter que guardar segredos ou ser desafiado a ficar em silêncio por razão da sua consciência para com Deus? Como é que você se comporta em relação à sua língua? Alguém lê Tiago 1,26, por favor. Se alguém supõe ser religioso deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Obrigado. Então, se você não consegue frear sua língua, Tiago diz que a sua religião é vã. Então, o freio da língua é uma prova, é um teste de Deus para você. Eu queria aproveitar para citar aqui um pensamento aqui do pastor Robert S. Rayburn, que eu gostei muito. Ele disse o seguinte, abre aspas, sabedoria é a submissão do discurso de alguém à honra e à glória do Senhor Jesus Cristo. Então, Robert Rayburn disse que a sabedoria é uma submissão da língua. Língua submissa é sabedoria. Língua solta não é sabedoria. Então, a submissão do discurso à glória de Jesus Cristo é uma manifestação de sabedoria, certo? É isso que esse pastor falou, achei muito apropriado o que ele disse, certo? Muito interessante isso. Teste prático número 3, o teste da acepção. A pergunta é a seguinte: você trata as pessoas de acordo com seus critérios econômicos ou de sua aparência exterior? Como você trata as pessoas? Alguém pode ler para mim, por favor? Tiago 2? Pode ler, por gentileza. Pode ler. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhes disserdes, tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Muito bom. Isso é um golpe no nosso estômago, né? Tiago está nos fazendo, nos desafiando a testar o modo como nós tratamos as pessoas, o critério que nós usamos para diferenciar as pessoas, pela aparência ou pelo coração, pela verdadeira diferença que existe nos corações humanos ou pela aparência exterior. Teste prático número 4, que Tiago nos desafia, o teste do dia a dia, do cotidiano. A pergunta é a seguinte: você procura colocar em prática, de alguma maneira simples, aquilo que você aprendeu durante a semana na Bíblia? Alguém pode ler, por gentileza? Tiago 2, 17 e 18. Pode ler, por favor. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as minhas obras, te mostrarei a minha fé. Obrigado, meu irmão. Então, meus irmãos, eu sei que vocês sabem disso. Isso é um desafio contínuo para todos nós. A gente diz que tem fé, certo? E a expressão da fé, ela se materializa, ela se substancia através da prática de boas obras. Então, se eu tenho fé, Tiago diz assim, mostra a tua fé através das obras, certo? Pratica aquilo que você diz que crê. Liga o teu discurso, a tua voz, o teu verbo, tuas palavras ao teu cotidiano, aquilo que você vive no trabalho, na família, no teu relacionamento com a tua esposa, com teus filhos, com o teu vizinho, né, com o teu emprego. Liga esses pontos.
né? Liga esses pontos para que realmente você seja aprovado nesse teste número 4. Teste número 5, o teste do egoísta. Pergunta é a seguinte: você realmente busca oportunidades para dividir as coisas que você possui com os outros? Realmente você divide? Você procura dividir as coisas que você tem? Alguém pode ler Tiago 4, de 1 a 3? Pode ler, por favor. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam da vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes os vossos prazeres. Tiago 4, 3. Obrigado. Então a gente percebe que o egoísta, ele vive um ciclo vicioso, em que quanto mais ele tem para si mesmo, menos ele tem para dar, e quanto menos ele tem para dar, mais ele vai querendo coisas para si mesmo, e ele não consegue por isso orar, ele não consegue partilhar a vida, ele nem saber como pedir corretamente as coisas para Deus. Ele paralisou a vida dele de oração, ele parou a vida dele de generosidade, e ele está cada vez nesse ciclo louco e infame, se subtraindo cada vez mais. Então o Tiago diz assim: há um caminho para se quebrar isso. Primeiro você tem que ter um choque com Deus. Você tem que entender de onde surgem as guerras, da nossa natureza humana decaída, certo? Então o teste do egoísta é isso. É parar com isso através do poder do Espírito Santo. Deus vai ter que quebrantar você para fazer isso na sua vida. E Tiago mostra o caminho aí. Leia Tiago capítulo 4. Se você ler o Tiago capítulo 4, você encontra o caminho aí para sair desse ciclo e o teste do egoísta ser vencido por você. O teste do projetista frustrado, teste prático 6. A pergunta é a seguinte: como você reage quando as coisas não saem exatamente do jeito que você planejou? Como é que você reage quando as coisas que você planejou não dão exatamente certo como você queria que desse? Alguém pode ler Tiago 4, 14 e 15? Não sabeis que sucederá amanhã, que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Amém. Então, se nós, como projetistas, como planejadores da nossa vida, que fazemos tantos planos, vamos viajar, vamos comprar, vamos casar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e falta uma frase, e eu não falo aqui de uma frase mágica nem supersticiosa, que você tem que falar no final de cada frase que você disser. Não é isso que Tiago está mandando você fazer. É você viver isso no coração. É você humildemente dizer assim: se o Senhor não o permitir, isso não acontecerá. E quando o Senhor não permitir, que eu o adore nisso. Eu digo assim: Senhor, eu queria muito no final do ano terminar esse curso. E por alguma razão você não conseguiu terminar o curso. Senhor, eu queria muito ser curado dessa enfermidade, mas por alguma razão você não foi curado dessa enfermidade. Você adorar a Deus nessa negatividade de Deus, nessa porta fechada de Deus, porque ao contrário do que muitas religiões de prosperidade pregam hoje, Jesus Cristo é o Senhor das portas abertas e das portas fechadas. Isso está escrito em Apocalipse, no capítulo 3. Jesus Cristo é o Senhor das portas abertas e das portas fechadas. Quem prega outro Cristo não prega o Cristo do Novo Testamento e do Velho Testamento. Porque tanto o Deus do Novo Testamento e do Velho Testamento, ele diz sim e diz não. Se alguém prega um outro Deus, esse Deus não é o Deus verdadeiro. Então esse é o teste do projetista frustrado. Teste prático número 7, o teste da torneira fechada. A pergunta é a seguinte: será que as pessoas mais frágeis, economicamente, que se relacionam ou que dependem do seu poder, estou falando de você,
de decisão ou grau de interesses podem chamar você de generoso ou justo? Será que essas pessoas podem chamar você de generoso ou justo? Isso é um teste para você. Você tem um poder na mão. E tem uma outra pessoa que é hipossuficiente. Ela depende de você. Será que ela pode te chamar de justo ou de generoso? Alguém pode ler para mim? Tiago 5,4? Tiago 5,4. Pode ler. Esse é o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tiago 5,4. Obrigado, meu irmão. Teste prático número 8. O teste de Jó. Paciência e perseverança na tribulação. A pergunta é a seguinte: será que eu tenho a paciência necessária para esperar o tempo de Deus a respeito da minha vida? Será que eu tenho essa paciência? Tiago 5 diz assim: irmãos, tomai por modelo no sofrimento, na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Será que eu sei esperar o tempo de Deus? Isso é um teste de tempo. E o teste prático número 9, para terminar, é o teste de Elias, do profeta Elias. O teste da perseverança na oração. E a pergunta aqui é a seguinte, abre aspas, será que, apesar de minhas reconhecidas fraquezas, eu continuo orando com instância ou eu desisto assim que o tempo vai passando sem um sinal imediato de respostas? E o texto de Tiago 5, 17 e 18 diz o seguinte: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E Elias orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E Elias orou de novo. E o céu deu chuva e a terra fez germinar os seus frutos. Então, será que eu continuo orando? Continuo orando? Ou eu parei de orar? Será que você parou de orar? Isso é um teste que Tiago falou. Tiago diz assim: você está orando hoje ou você parou de orar? Eu orava antes, mas agora eu não oro mais. Por que você parou de orar? Tiago está te perguntando. Você está atento a esse teste, o teste de Elias? Então, esses testes foram testes fornecidos ao longo da carta de Tiago para provocar nos cristãos, leitores, a ideia de que devemos questionar nossa fé, no sentido de avaliar se realmente estamos fazendo a vontade de Deus. O que é sabedoria? Tiago fala muito sobre isso. Eu queria destacar algumas coisas aqui interessantes. No Velho Testamento existe um grupo de livros que eram chamados de livros sapiensais ou livros de sabedoria que falam sobre sabedoria. Eu sei que você conhece esses livros. Os livros da sabedoria do Antigo Testamento ensinam a respeito dos aspectos abrangentes da vida. Jó, por exemplo, ensina como sofrer sabiamente. Responde essa pergunta. Salmos responde a seguinte pergunta: como orar sabiamente? Provérbios responde a pergunta: como viver sabiamente? Eclesiastes responde a pergunta: como se alegrar e envelhecer sabiamente? E Cantares responde a pergunta: como amar e se apaixonar sabiamente? Então, quem lê esses livros tem essas respostas aí. 4 conceitos úteis para nós entendermos a verdadeira sabedoria. O que ela é segundo as Escrituras Sagradas? O que é sabedoria de acordo com as Escrituras? Mas eu queria mostrar conceitos de alguns teólogos, alguns professores que eu admiro muito e eu respeito, e que eu acho interessante porque eles tentaram sintetizar o sentido e o conceito de sabedoria para nós. Eu queria que vocês pensassem comigo esses conceitos aqui nesse momento. 4 conceitos proveitosos e úteis para entender o que é sabedoria. Então vamos lá. Conceito número 1, dado por J.I. Packer, um autor que eu admiro, leio e aconselho as pessoas a lerem. O Dr. J.I. Packer morreu no início desse ano, né? Ele faleceu. Alguém pode ler para mim esse conceito, por favor, que J.I. Packer disse sobre sabedoria? Pode ler, por favor. Alguém lê para mim. Sabedoria, conforme as Escrituras, significa escolher o melhor e mais nobre fim para o qual focalizar, juntamente com o mais apropriado e efetivo meio para fazê-lo. Obrigado. Nossa, que definição maravilhosa, né?
Sabedoria, segundo a Bíblia, significa escolher o melhor e mais nobre fim para o qual focalizar, para onde eu aponto, juntamente com o mais apropriado e efetivo meio para colocar, realizar, para executar, para fazer isso funcionar. Foi isso que J.I. Packer falou. Conceito número 2, conceito do Dr. Robert Rayburn. Alguém pode ler para mim, por favor? Sabedoria é a perícia, a arte, a habilidade e a excelência dentro da vida humana. Em se conseguir experimentar a ideia mental da piedade e da retidão, e isso de uma forma bela, e ligá-la à prática cotidiana do nosso pensamento, discurso e comportamento. Olha, que coisa maravilhosa. Também show essa definição aí. Achei muito interessante. É muito bom. Novamente a gente vê a perícia do conhecimento associado à prática, certo? Isso tem tudo a ver com a carta de Tiago. Conceito número 3. Agora esse é um conceito mais complexo, mais difícil, do Dr. John Piper. Piper diz o seguinte: podemos definir a sabedoria em termos humanos como um poder ou uma capacidade que sempre combinará 3 coisas. 2 pontos. Em primeiro lugar, um conhecimento geral de fatos a respeito da realidade, com 2, o mais específico ou imediato discernimento, ou compreensão, ou intuição acerca de tal realidade, mesmo dentro da menos perceptível, apesar de crucial, dinâmica de uma situação, junto com 3, a necessária convicção para agir baseado naquele conhecimento e compreensão. Então, traduzindo em miúdos aqui, Piper diz o seguinte: sabedoria é você conhecer algo, compreender esse conhecimento e agir em cima daquilo que você compreendeu e conheceu. Isso é sabedoria, certo? É complexo, é difícil de entender, mas é cristão isso daí. É exatamente o que o crente tem que fazer. Por isso que você tem que ler a Bíblia, meu irmão. Leia a carta de Tiago, leia Hebreus, leia João, leia Isaías, leia Gênesis, leia Levítico. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Você tem que ler a Bíblia. Você tem que conhecer a Bíblia. Você é cristão. Se você fosse muçulmano, você tinha que conhecer o Alcorão. Mas você é crente, você tem que conhecer a Bíblia. Ah, eu tenho preguiça de ler, eu tenho sono. Peça a Deus graça para isso mudar. Depois você tem que compreender o que você está lendo. Aquilo que Filipe disse para o eunuco: entendes o que lês? Você tem que compreender. E em terceiro lugar, você tem que praticar aquilo que você está lendo. Você vai aprender e você tem que botar na prática. Você tem que exercitar aquilo que você está lendo na Bíblia, na prática. E o conceito 4 é uma derivação desse terceiro. Piper diz o seguinte: alguém pode ler para mim, por favor? E então, quando nos deslocamos para definir a sabedoria divina, podemos afirmar que ela é o perfeito conhecimento factual acerca das coisas existentes. 2, associado ao perfeito e completo discernimento, compreensão e avaliação a respeito delas. 3, resultando finalmente no fato de que, por meio de tais aptidões, seu agente, que é o Senhor Deus, irá sempre atingir o seu intento e justos propósitos. Amém, Rafael, obrigado. Então, a gente vê aqui, gente, então, assim, a sabedoria de Deus, não a nossa sabedoria humana, a sabedoria de Deus. Deus tem um perfeito conhecimento dos fatos. Ele sabe tudo o que está acontecendo. 2, depois ele tem uma compreensão absolutamente total de tudo o que está acontecendo. Inclusive os teus dramas pessoais, os teus problemas, os teus pecados, as tuas dúvidas, os teus choros nas madrugadas que ninguém ouve, ele está ouvindo. E terceiro, ele vai agir em cima disso. Diante daquilo que você está falando para ele através da oração, através da sua vida, do seu testemunho, Deus vai tomar uma ação diante do que você está fazendo e diante do que tudo que está acontecendo no universo. Deus não é omisso, ele é sábio. Ele é sábio. A Bíblia diz isso lá em Romanos 15, que nosso Deus é Deus sábio. Bem, então com esses 4 conceitos nós agora enfrentamos o desafio do que Tiago chama de sabedoria terrena contra a sabedoria celestial.
sabedoria terrena contra a sabedoria celestial. Tem tanta coisa interessante de Tiago que é difícil da gente focar numa coisa assim em apenas 60 minutos, mas eu queria aqui pensar alguma coisa aqui importante. Um extraordinário padrão pode ser percebido em um binômio bíblico. As palavras justiça e paz surgem com frequência juntas como causa e efeito. Então, lá em Tiago, a Bíblia diz o seguinte: ora é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. A palavra paz e justiça na Bíblia aparece em muitos lugares, como um padrão. Sem justiça não pode haver paz. Preste atenção, a Bíblia ensina, como um padrão bíblico, tanto de Tiago, como de Isaías, como de todas as cartas do Novo Testamento e do Velho Testamento, que sem justiça não pode haver paz. Em Isaías 48, 22, a Bíblia diz o seguinte: para os perversos, todavia, não há paz, diz o Senhor. Isaías 48, 22. Em Isaías 32, 17, existe um princípio aqui. O efeito da justiça será a paz. Preste atenção. O efeito da justiça, ou seja, a justiça ela tem um filho, uma filha. A filha da justiça tem um nome. É a paz. O fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. Isaías 32, 17. A perversidade ela gera falta de paz. A Bíblia ensina em Isaías 57, como fruto dos seus lábios criei a paz, diz o Senhor. Paz para os que estão longe e para os que estão perto. E eu o sararei. Mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Isaías 57. E a gente aprende que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, derramando seu sangue para nos dar paz. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E Paulo lembra em Romanos 5, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Sem justiça, não existe paz. Todo sacerdote que exerce justiça promove a paz, e assim fez Jesus Cristo. Melquisedeque, ele recebeu de Abraão o dízimo de tudo que Abraão tinha. Primeiramente se interpreta rei de justiça. Olha só, Melquisedeque se interpreta rei de justiça. E depois, ele também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Então, o rei de justiça também é rei de paz. Melquisedeque é rei de justiça e também rei de paz. Jesus Cristo é rei de justiça, mas é rei de paz. Então, nós aprendemos que a justiça, ela causa paz. E a ausência de justiça causa a ausência de paz. Isso é uma lição que a gente aprende em Tiago e também em toda a Bíblia. Certo? Toda a Bíblia ensina isso. Um extraordinário contraste surge em Tiago 3, do verso 13 ao 18. Alguém pode ler para mim, por favor, esse texto? 13, 18. Deixa eu ler, pastor. Pode ler, meu irmão. 18, é? Pode ler, está aí na tela. Pode ler. 18, né? Isso, está escrito aí na tela. Ora, o fruto da justiça... Não, irmão, olha lá. Tiago 3, do 13 ao 18. Quem entre vós... Está aí na tela. Quem entre vós é sábio e inteligente? Quem entre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas... Olha só, até o verso 18. É o verso 18. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada,
tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Obrigado, Rosana. Noutra versão, muito bom você ter lido nessa versão aí, tá? Então, meus irmãos, nós temos aqui um contraste entre a sabedoria celestial e a sabedoria terrena. Vou fazer uma passada aqui para depois vocês lerem com calma os detalhes. A sabedoria celestial, eu dividi na coluna da esquerda, aparece o seguinte: ela é mansa. Ou seja, se você é sábio, da ponto de vista de Deus, você está disposto a aprender e ser humilde. Quem não quer aprender, quem não se dispõe a aprender, não é manso. Estou afirmando isso. E eu estou afirmando isso baseado na palavra de Jesus. Jesus diz lá em Mateus, capítulo 11, o seguinte: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso. Eu sou um modelo para você. Eu sou manso. Eu sou um modelo para você. Jesus disse: se você não for manso como eu sou manso, você não vai aprender. Enquanto você não for manso, você não vai aprender. 2. A sabedoria celestial ela é condigna com o proceder de obras, coerente entre palavras e ações. Os dois discursos dão certo. Você fala e você faz. Você faz e você fala. 3. Ela é pura. Ela é orientada à santidade. Então, se você não tem pureza nas suas atitudes, você não pode ser sábio. 4. Pacífica, sem injustiça. Isaías 32:17. Nós já aprendemos isso. Indulgente. Significa que consegue ser compreensível com os outros. Consegue entender as limitações das pessoas. Você consegue entender as pessoas. Você é uma pessoa que consegue ler as pessoas. 6. Tratável. Você consegue conviver com as pessoas. Você sabe trabalhar em equipe. Você sabe obedecer ordens e você sabe dar ordens. Você sabe participar de uma reunião. Você sabe ajudar uma pessoa, segurar na mão dela, atravessar, descer uma escada. Você sabe se relacionar com as pessoas. 7. Pleno de misericórdia. Você tem misericórdia das pessoas. Você sente compaixão pelas fraquezas das pessoas. 8. Ela é plena de bons frutos. Ela atrai pessoas. Uma árvore cheia de frutos atrai pessoas. As pessoas se aproximam de mangueiras para tirar manga. As pessoas se aproximam de árvores frutíferas para tirarem frutas. 9. Ela é imparcial. Ela não elege panelinhas. Você não fica se preferindo, eu só ando no grupo tal. Você diz assim, não, eu não tenho a minha panelinha. Tem uma panelinha sim. Larga essa panelinha. 10. Sem fingimento. Autêntica. Não finge, ela é verdadeira, genuína. 11. Semeadora e promotora de paz. Você promove a paz no lugar que você está. Você não sai atrás de brigas, de lutas, de guerras. Você evita as guerras. E 12. Você semeia o fruto da justiça. E a sabedoria terrena? É a sabedoria que Deus despreza. É a sabedoria orientada ao diabo, à nossa carne, à desobediência a Deus, à rebeldia. Quais são as características dessa sabedoria? Uma pessoa que tem esse perfil. Ele é uma pessoa que tem dentro do coração uma inveja amargurada. Vive uma vida de acidez, de uma coisa ruim dentro do estômago aqui. Uma vontade de ter aquilo que não é dele e tem raiva das coisas que os outros adquirem e conseguem. 2. Sentimento faccioso. Desejo de estar separado, ou de brigar, ou de se afastar dos outros. Lutas e antagonismo. É uma pessoa orgulhosa. Ela sente orgulho de ser assim e ela é soberba. Defensora de mentiras, verbaliza falsidades, mente. Agressora da verdade, é hostil àquilo que é verdadeiro. Ela agride a verdade. Terrena. Ela tem uma sabedoria voltada para a rebeldia e o afastamento do plano de Deus. É voltado para as coisas imediatas aqui desse mundo. 7. Animal. Degradadora da moralidade e da imagem de Deus no homem. Sensual. Natural. Demoníaca. É o único lugar no Novo Testamento. Esse texto aí de Tiago, capítulo 3, onde aparece o adjetivo demoníaco.
Em nenhum outro local do Novo Testamento aparece esse adjetivo. 9. Onde tem sabedoria terrena, ali tem confusão. É um termo grego chamado akatastasia, que é o texto da confusão, do caos, da desordem. No lugar onde existe sabedoria eterna, existe confusão, existe desordem, existe bagunça, existe ausência de prioridades espirituais. E 10, gera um ambiente com a presença de toda espécie de coisas ruins. É um laboratório de maldade, é um lugar onde coisas ruins aparecem de vez em quando, que até a gente se surpreende, assim, não sabia que tinha esse tipo de maldade. Pois é, apareceu lá. Apareceu esse tipo de maldade. Isso é sabedoria terrena. Uma vez eu vi um autor dizer que você pode acusar o diabo de muitas coisas, mas o diabo ele também passa ao homem, parece que uma criatividade para o mal. Sabedoria animal. Eu não vou detalhar aqui muito por causa do nosso tempo, mas se você ler com cuidado, você vai entender o seguinte, que quando o Tiago chama sabedoria de animal, ele está falando... Não existe essa palavra no português, tá? Isso é uma palavra no grego. A palavra que Tiago está tentando usar é a palavra sensual ou carnal. Ele está querendo dizer o seguinte, se você comparar isso com os textos de Judas 1,19 e 1 Coríntios 2,14 do apóstolo Paulo, você vai entender que o homem sensual ou o homem animal, que tem a sabedoria animal, é um homem que não possui o Espírito Santo. Depois você lê aí com calma, eu vou deixar para você ler com calma, e você vai entender que Tiago está falando de um homem onde não existe a presença do Espírito Santo e não existe vida de oração. Por isso que ele é chamado de sabedoria animal, psíquica. Sabedoria demoníaca. Existe uma grande correlação entre o comportamento humano e o comportamento demoníaco. Homens e demônios compartilham cogitações e anseios. Jesus disse a Pedro, mas Jesus, voltando-se para Pedro, disse, arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Olha só, Jesus não disse das dos demônios, ele disse das dos homens. Impressionante como Jesus associou a cogitação que Pedro estava tendo de que a cruz não acontecesse com um pensamento humano, um pensamento da parte do homem, que Satanás e o homem pensam da mesma maneira, buscar uma maneira de não cumprir a vontade de Deus. Homens e demônios compartilham desejos e expectativas. Jesus disse para os judeus, vós sois do diabo, porque é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Paulo disse ao bruxo, lá na ilha de Creta, de Chipre, desculpe, ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Atos 13:10. E homens e demônios compartilham o mesmo desprezo pela honra a Deus Pai. Jesus disse, eu não tenho demônio. Pelo contrário, olha só que interessante, Jesus diz assim, eu não tenho demônio. Pelo contrário, ou seja, vou colocar para vocês aqui o antônimo, o antagônico. Eu honro a meu Pai. Então, onde há sabedoria demoníaca, não há honra a Deus. Certo? E onde há honra a Deus, não há espaço para ação demoníaca. São duas coisas antagônicas. E a sabedoria da confusão? Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão, a catastasia, é o termo grego, e toda espécie de coisas ruins. E essa mesma palavra aparece em Tiago 1:8. Tiago diz o seguinte, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Não pense que esse homem alcançará de Deus alguma coisa. Então, a palavra inconstante, o adjetivo inconstante usado por Tiago, é o mesmo adjetivo grego para confusão. Então, é um homem confuso, é um homem caótico, é um homem desordenado, é um homem sem prioridades, é um homem que não sabe para onde está indo, uma mulher que não sabe para onde está indo, um cristão que não sabe para onde está indo. Ele é confuso, ele é caótico, ele é inconstante. O que ele vai obter de Deus? Nada. Deuteronômio 28 diz assim, o Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em tudo quanto empreenderes, até que sejas destruído e repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras,
com que me abandonaste. Então, o abandono de Deus, o abandono dos mandamentos de Deus, da obediência e da busca da sabedoria de Deus, provoca confusão em nossa vida. 1 Coríntios 14, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de ordem. Por isso que ele é o Espírito Santo, certo? Então, esses textos que nós estamos lendo aqui, para terminar, nós lemos o seguinte: ao Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Nosso Deus é sábio. 1 Coríntios 1, 30 e 31 afirma que Jesus Cristo é a sabedoria de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então nós aprendemos isso. E finalmente o apelo da sabedoria ao homem. Ouvi o ensino, sede sábios e não rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos, diz a sabedoria, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me acha, acha a vida, e alcança o favor do Senhor. Mas o que peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que aborrecem a mim, amam a morte, diz a sabedoria. Provérbios 8, de 33 a 36. Então, meus irmãos, nós entendemos aqui na carta de Tiago, só para terminar aqui essa última parte aqui, que Tiago ele enfatiza a sabedoria. E ao olhar para Jesus Cristo, Tiago, em 2 versículos, ele trata Jesus pelo seu título divino, em suas 2 únicas referências nominais na carta ao Senhor Jesus. Então, como Tiago, irmão de Jesus, tratava Jesus? Como Deus que é. Então, Tiago 1:1, Tiago diz assim, Tiago, ele se apresenta como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. As 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. E Tiago também, mais uma vez, citando Jesus, o seu irmão, diz assim, meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele bota aqui um título para Jesus, um título maravilhosamente espiritual. Jesus Cristo, ele é o Senhor da glória. Não trate as pessoas de forma diferente, porque não é assim que Jesus Cristo, o Senhor da glória, nos tratou. Ele nos amou, ele desceu da glória, se tornou homem como nós, e ele foi humilde até a morte, e ele é o Senhor da glória. Então você não deve fazer isso com as pessoas. E Paulo, ele ensina isso aos coríntios, que antes essas pessoas, inclusive Tiago e Judas, deveriam tratar Jesus como uma pessoa, podiam até tratar ele como uma forma humana, assim, como uma pessoa, por exemplo, imagina assim, os 3 estavam almoçando na mesa, assim, Jesus, Tiago e Judas. Aí eles olharam para Jesus e Jesus derrubou o copo no chão. E aí eles podiam dizer assim, olha, não derruba o copo no chão. Mas agora, olha o que Paulo diz, assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. Tiago não olhava mais para Jesus como um irmão de sangue. Ele olhava para Jesus agora como o Senhor da glória, de uma outra maneira. E é assim que nós devemos olhar para Jesus, certo? Como o Senhor da glória. Então, é isso que Tiago ensina para a gente através do modo como ele trata Jesus. Então, todas essas coisas são maravilhosamente positivas, tá bom? O sumário da nossa aula de hoje, meus irmãos, porque o nosso tempo passou muito rápido. O que nós aprendemos na nossa aula de hoje acerca de Tiago? Um resumo das principais lições que absorvemos sobre a carta de Tiago, que é uma carta tão rica. Eu queria que alguém lesse, por gentileza, para mim, essa primeira parte, por favor. O que nós aprendemos hoje sobre Tiago? Por favor, alguém lê. Que a sabedoria é um atributo comunicável de Deus ao homem. Deus, infinitamente sábio, concedeu ao homem sabedoria para viver e lhe comunicou este dom. Sabedoria, conforme a visão das Escrituras, é sumarizada no ato de temer a Deus enquanto vivemos e
a busca da obediência à sua vontade revelada por meio do Evangelho de Jesus Cristo. O conceito de sabedoria. Sabedoria é a arte de pensar piedosamente e praticar este modo de pensar, ligando os pontos do conhecimento das vontades de Deus com as atitudes, o discurso e o comportamento diário. E a súmula da felicidade humana é buscar a sabedoria de Deus. Se buscarmos a sabedoria de Deus e colocarmos em prática, seremos verdadeiramente plenos e felizes. E a carta de Tiago é um manual prático para a vida cristã. Tiago não buscou escrever um tratado teológico, mas um resumo prático para cristãos que desejam sinceramente servir a Deus e experimentar uma vida integral diante de Deus. Aliás, o sentido da palavra perfeito que Tiago usa em várias ocasiões em sua carta carrega o sentido de íntegro, total ou completo. Que bom. E aqui também, Rafael, por favor, a segunda parte. E a carta de Tiago é repleta de testes de autoavaliação para o cristão analisar e mensurar se ele está realmente sendo aprovado por Deus em sua vida cotidiana. A carta de Tiago nos desafia, através de fórmulas de testes e provas, a medirmos e autenticarmos se nossa fé e a nossa caminhada com Deus são genuínos e estão no rumo certo. E apesar de criticada, a canonicidade de Tiago é perceptível, apesar de muitas alegações que a carta de Tiago contraria a doutrina bíblica da justificação pela fé, porém prestar grande valor à prática de boas obras. Tiago inicia sua carta tratando do primeiro aspecto que define uma vida de boas obras, o evento do novo nascimento, ou seja, a monérgica atuação de Deus em nos gerar de novo para nos tornar novas gerações, novas criaturas, capazes de produzir bons frutos como consequência dessa nova criação. Leia com atenção. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo bom dom perfeito são lá do alto, do filho do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Tiago 1, 16 a 18. Podemos aqui aprender que primícias praticam boas obras e bons frutos, pois são dotadas de fé. Amém, Rafael. Obrigado pela leitura, viu? Muito bom. Então, irmãos, nós aprendemos aqui, né, nessa leitura, que nós nascemos de novo em Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, e agora nós somos novos homens e novas mulheres. Por causa disso, nós temos fé no nosso coração. E porque nós temos fé, nós praticamos boas obras. E porque nós praticamos boas obras, o mundo vai olhar para nós e vai ver que nós amamos ao Senhor. E ele vai conhecer Jesus Cristo. E um dia, lá no céu, nós estaremos todos juntos com o Senhor da glória, Jesus Cristo. E ele dará a cada um de nós um galardão, resultante das boas obras que nós praticamos. E ele vai julgar cada homem segundo a obra de suas mãos. E você vai responder por tudo que você fez ou deixou de fazer. Mas a sua salvação é causada pelo sangue de Jesus Cristo. A fé que você tem nesse sacrifício do Calvário, certo? Não tenha medo. Não se preocupe com... eu não dei aquela moeda lá no sinal pro garotinho, ficou preso na gaveta do carro. Será que eu vou pro inferno por causa disso? Não. Não pense assim, tá? Não fique vivendo uma vida atormentada. Não viva dessa maneira. Isso não é cristão, isso não é saudável viver assim. Viva para servir a Deus, para amar as pessoas, para se dar pelos outros. Mas viva uma fé saudável, uma fé tranquila, uma fé de paz, porque você tem a justiça de Deus no seu coração dada por Jesus, tá bom? Então esse é o ensino de Tiago, foi isso que nós aprendemos na aula de hoje, e graças a Deus nós conseguimos terminar. Infelizmente, como vocês sabem, o nosso tempo é muito curto. Essa carta era uma carta para ser estudada durante 2 anos, 3 anos, né? Uma carta tão rica, com tanta coisa para se aprender,
mas em 60 minutos nós temos que apresentá-lo. Então, na próxima semana, se Deus assim permitir, né, nós estaremos estudando a primeira epístola de Pedro. Se Deus assim o permitir, nós conseguiremos fazer isso, certo? Se Deus não permitir, nós não conseguiremos. Certo? Mas se o Senhor Deus quiser, nós estudaremos a primeira epístola de Pedro. Tá bom, gente? Agradeço muito, né? Sempre as perguntas de vocês e aquilo que vocês têm mandado para mim em relação às dúvidas, comentários, tem sido realmente muito importante e isso estimula a gente a continuar a ensinar.